Porque sempre que devemos sofrer por nosso dever, obedecemos à carne e nos tornamos superficiais no trabalho. Porque sempre que encontramos dificuldades, trapaceamos e fugimos de nossas responsabilidades. Qual é o problema por trás de ser superficial? Quais são as consequências disso? Este testemunho de experiência o ajudará a entender como mudar esse tipo de atitude para cumprir bem o dever. Em outubro de 2021, iniciei a regra de recém-convertidos. Após uma semana, percebi que eu precisava aprender muita coisa. Tinha que me equipar com a verdade das visões e praticar a comunhão da verdade para resolver seus problemas. Mas não entendi a verdade e conversar não era meu ponto forte. Achei que era um dever muito difícil. Quando a líder de grupo quis que eu resolvesse rapidamente os problemas dos recém-convertidos, achei uma tarefa difícil. Todos eles tinham muitos problemas, e para resolvê-los, eu precisava procurar muitas verdades direcionadas e saber como me comunicar de forma clara. Isso exigia muito esforço. Então, disse à líder de grupo que eu carecia de calibre e não o faria bem. Era a sua chance de equipar-se com a verdade. Não deveria ter medo de sofrer nem desviado do dever. Sim, você está certa. A líder de grupo comunicou-me que eu devia assumir um fardo no dever e não temer sofrer. Relutante, concordei com sua comunhão. Mas, no fundo, eu não queria pagar um preço. Nas reuniões, eu me comunicava com os recém-convertidos como sempre. E por não entender suas dificuldades, divagava na minha comunhão e não alcançava resultados. Assim, em cada reunião diminuíam os recém-convertidos regulares. Ao descobrir problemas, a líder de grupo pediu-me para apoiar os novatos. Mas eu pensei, o grupo evangelístico já ofereceu muita comunhão sobre a verdade. Portanto, se mesmo assim eles faltam às reuniões, o que posso fazer? E também, esses recém-convertidos não têm se reunido. Então, comunicar-me com eles exigirá muito tempo, o que será cansativo. Assim, eu só lhes enviei mensagens para mandar um oi. E arquivei aqueles que não responderam e os esqueci. Os que tinham mais problemas empurrei para o fim da lista de comunicação. Ou os repassei para que os obreiros evangelísticos os apoiassem. Não demorou. Alguns recém-convertidos deixaram de vir às reuniões porque tinham problemas não resolvidos. Regar recém-convertidos assim é prejudicial para eles. Sim. Eu me sentia culpada e chateada sempre que percebia que os recém-convertidos não se reuniam. Que eu deveria pagar um preço mais alto para tratar de seus problemas. Mas quando pensava no transtorno que isso seria, eu deixava passar. Lembro-me de uma recém-convertida que foi católica, que desenvolveu noções sobre a encarnação e a obra de Deus nos últimos dias e parou de reunir. Mesmo que ligasse ou mandasse mensagem, ela apenas me ignorava. 2 dias depois, ela me mandou esta mensagem. Eu nasci numa família católica. Sou católica desde pequena e agora já se passaram 64 anos. Eu só posso crer no Senhor Jesus e não em Deus Todo-Poderoso. Eu respondi: Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Só aceitando a aparição e a obra do Senhor nos últimos dias podemos entrar no reino de Deus. Porém, ela não respondeu. Procurei-a mais vezes e ela me ignorou. Então, empurrei esse problema para a líder de grupo. Inesperadamente, ela enviou algumas palavras de Deus, pedindo-me para buscar a verdade para o resolver. Ao ver que precisava me equipar com tantas verdades e refletir sobre como comungar para alcançar resultados, tudo me pareceu tão oneroso. A recém-convertida não estava me respondendo, e mesmo que gastasse tempo me equipando, ela poderia não me ouvir.
Por isso, eu a deixei de lado e a ignorei. Havia uma recém-convertida que sempre estava muito ocupada no trabalho e nunca tinha tempo para participar das reuniões que eu a convidava. No início, fiquei mandando palavras de Deus e hinos todos os dias. Mas toda vez sua resposta era só um amém e não aparecia nas reuniões. Achei que ela estava ocupada no trabalho e que essa era sua realidade. E por mais tempo que eu investisse, eu não conseguiria resolver esse problema. No fim, parei de enviar-lhe palavras de Deus. Eu sabia que devia planejar os horários das reuniões de acordo com suas dificuldades e encontrar passagens das palavras de Deus para conversar sobre suas noções e assim alcançaria resultados. Sim. Achei que isso era complicado e cansativo e não queria pagar esse preço. Se eu não compartilhasse a comunhão e se a líder descobrisse, lidaria comigo por não trabalhar. Tive que me forçar a me comunicar com a recém-convertida. E mesmo assim, ela não participava das reuniões. Achei que ela não tinha sede da verdade e que isso não se devia a uma falta de esforço da minha parte. Assim, acabei ignorando-a. Não se esforçar para resolver os problemas dos recém-convertidos e simplesmente arquivá-los é ser irresponsável. É sim. Você refletiu sobre esse problema mais tarde? Refletiu? Não. Eu estava entorpecida e não refletia sobre mim mesma. Eu era superficial no dever, esquivava-me das adversidades. Quando encontrava recém-convertidos com noções ou adversidades reais, eu não me esforçava para buscar uma solução para seus problemas. E os repassava à líder de grupo. Depois de alguns meses, pouquíssimos recém-convertidos se reuniam normalmente. Isso é um problema sério. Verdade. É sim. A líder de igreja lidou comigo quando descobriu esse problema. Ela disse que eu estava sendo superficial no dever e que a mudança era necessária. Então eu jurei renunciar à minha carne e regar bem os recém-convertidos. Ao ser confrontada com recém-convertidos com problemas, eu não me dispunha a pagar um preço para resolvê-los. Em vez disso, eu só dizia que carecia de calibre e não era apta para esse dever. Continuei sendo superficial, não fiz reparações e meu dever não produzia resultados. Então a líder lidou duramente comigo. Você é superficial demais em seu dever. Nunca se interessa pelos problemas dos recém-convertidos, nem se esforça para ajudá-los. Como isso é cumprir um dever? Você só os prejudica. Se não mudar, você será dispensada. Após ser tratada e alertada desse modo, eu me senti culpada e com medo. Refleti sobre mim mesma. Por que eu não conseguia cumprir bem esse dever e sempre achava que ele era difícil demais? Um dia, em meus devocionais, li esta passagem das palavras de Deus. Algumas pessoas não têm princípio algum ao cumprir o dever. Elas seguem suas inclinações e agem arbitrariamente. Isso não é ser superficial? Essas pessoas não enganam a Deus? E vocês já consideraram quais são as consequências disso? Se não prestarem atenção na vontade de Deus ao cumprirem seu dever, se não forem conscienciosos, se forem ineficientes em tudo o que fazem, se forem totalmente incapazes de agir com todo o coração e com toda a força, serão capazes de ganhar a aprovação de Deus? Muitas pessoas cumprem um dever com bastante relutância e não conseguem sustentá-lo, não suportam sofrer e sempre acham que fizeram um grande desserviço, nem buscam a verdade para resolver qualquer dificuldade. Vocês conseguem seguir a Deus até o fim cumprindo o dever desse jeito? Está certo ser negligente e superficial em tudo o que vocês fazem? Isso é aceitável do ponto de vista da sua consciência? Até quando avaliado de acordo com os critérios do homem isso é insatisfatório, então pode ser considerado o cumprimento satisfatório do dever? Se você cumprir seu dever desse jeito, você nunca ganhará a verdade. Você é insatisfatório até para prestar serviço. Como então você poderia ganhar a aprovação de Deus? Muitas temem a adversidade no dever, são preguiçosas, cobiçam os confortos carnais.
e nunca se esforçam para aprender habilidades nem tentam contemplar as verdades das palavras de Deus. Acham que ser superficial desse jeito lhes poupa trabalho. Não precisam consultar nada, nem fazer perguntas a ninguém. Não precisam usar o cérebro nem pensar, isso lhes poupa esforço. E não lhes causa dificuldades físicas, ainda assim conseguem completar a tarefa. E se você lida com elas, elas ficam insolentes e inventam desculpas. Eu não estava sendo preguiçoso nem me esquivando, a tarefa foi feita. Por que você está sendo tão exigente? Isso não é procurar defeitos? Eu já estou indo bem cumprindo o meu dever desse jeito. Como você pode não estar satisfeito? Vocês acham que essas pessoas conseguem progredir mais? São repetidamente superficiais no dever e cheias de desculpas. E quando há problemas, não permitem que ninguém fale. Que caráter é esse? Esse é o caráter de Satanás, não é? As pessoas conseguem cumprir seu dever satisfatoriamente quando seguem tal caráter? Conseguem satisfazer a Deus? Amém. 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 Deus expõe as pessoas que são preguiçosas em seu dever, por cobiçarem confortos carnais, falta de zelo e por estar satisfeitas com parecer ocupadas. É impossível cumprir bem o dever desse jeito. Sim. Com certeza. Percebi que a razão pela qual eu não obtinha resultados no dever não era por falta de calibre, mas porque eu era preguiçosa e temia sofrer em meu dever. Achava que para regar recém-convertidos eu precisava saber muitas verdades e aprender a resolver os seus problemas, o que tornava um dever oneroso. Por isso eu era superficial. A líder de grupo queria que eu resolvesse os problemas deles o quanto antes. E eu poderia ter feito isso se tivesse me esforçado. Mas vendo que exigia mais tempo e esforço da minha parte, eu o empurrei para a líder de grupo e obreiros. Via que os recém-convertidos não iam às reuniões porque tinham noções ou enfrentavam dificuldades, mas eu não me importava. Não reagia quando os outros me mostravam sendas de soluções. Às vezes, eu enviava aos recém-convertidos palavras de Deus ou hinos, mas após alguns dias não mantinha isso e só os ignorava. Vi que eu era muito preguiçosa, cobiçava os prazeres da carne e não era nem um pouco genuína no dever. Eu só estava sendo enganosa, à deriva na igreja. Eu era repugnante e odiosa para Deus. Verdade. Contanto que não obedeçamos à carne, confiemos em Deus no dever e paguemos um preço, Deus nos guiará e obteremos resultados no dever. Correto. Sim. Depois disso, li isto nas palavras de Deus. Uhum. Deus Todo-Poderoso diz: atualmente não existem muitas oportunidades de cumprir um dever. Portanto, você deve agarrá-lo quando puder. É precisamente quando é confrontado com um dever que você deve se empenhar. É quando você deve se sacrificar, despender-se por Deus, e é quando é requerido que você pague o preço. Não retenha nada, não abrigue esquemas, não deixe nenhuma margem, nem se permita uma saída. Se deixar alguma margem, se for calculista ou malicioso e traiçoeiro, então você está fadado a fazer um trabalho ruim. Digamos que você diga: ninguém me viu agir de modo escorregadio. Que legal! Que tipo de pensamento é esse? Você acha que conseguiu tapar os olhos das pessoas e de Deus também? Na verdade, porém, Deus sabe o que você fez ou não? Ele sabe. Na verdade, qualquer um que interagir com você por um tempo conhecerá sua corrupção e sua vileza. E embora possa não dizer isso diretamente, ele fará uma avaliação sua no coração dele. Houve muitas pessoas que foram expostas e expulsas porque tantos outros vieram a entendê-las. Quando todos enxergaram a essência delas, eles revelaram tais pessoas pelo que elas eram
e as expulsaram. Portanto, não importa se busquem a verdade ou não, as pessoas devem cumprir bem o seu dever, fazer o melhor que puderem. Devem empregar sua consciência ao fazer coisas práticas. Você pode ter defeitos, mas se conseguir ser eficiente ao cumprir o seu dever, você não chegará ao ponto de ser expulso. Se você acha sempre que está bem, que certamente não será expulso, e você ainda não reflete nem tenta conhecer a si mesmo e ignora suas tarefas corretas, é sempre descuidado e superficial, então, quando o povo escolhido de Deus perder a tolerância com você, ele o exporá por quem você é, e muito provavelmente você será expulso. Isso acontece porque todos o enxergaram e você perdeu sua dignidade e integridade. Se ninguém confia em você, Deus pode confiar em você? Deus vê o íntimo do coração do homem. Ele jamais poderia confiar em tal pessoa. Pessoas confiáveis são pessoas que têm humanidade, e pessoas que têm humanidade possuem senso e consciência, e para elas deveria ser muito fácil cumprir bem o dever, pois elas tratam o dever como sua obrigação. Pessoas sem senso nem consciência estão fadadas a cumprir mal o seu dever. E elas não têm nenhum senso de responsabilidade em relação ao seu dever. Não importa qual seja. Os outros sempre têm que se preocupar com elas, supervisioná-las e verificar seu progresso. Caso contrário, as coisas podem dar errado enquanto elas cumprem seu dever. As coisas podem dar errado enquanto elas cumprem uma tarefa, o que não valeria o esforço. Em suma, as pessoas sempre precisam refletir sobre si mesmas quando cumprem seus deveres. Eu cumpri esse dever adequadamente? Eu me empenhei? Ou simplesmente dei um jeito? Se você é sempre negligente e superficial, você está em perigo. No mínimo, isso significa que você não tem nenhuma credibilidade e que as pessoas não podem confiar em você. Mais sério ainda, se você sempre age sem se envolver ao cumprir o seu dever, e se você sempre engana a Deus, você está em grande perigo. Quais são as consequências de ser intencionalmente enganoso? Todos podem ver que você está transgredindo intencionalmente, que você está vivendo de acordo com nada além do seu caráter corrupto, que você não é nada além de negligente e superficial, que você não pratica a verdade, o que faz de você uma pessoa desprovida de humanidade. Se isso sempre se manifesta em você, se você evita erros grandes, mas insiste nos erros menores, e é impenitente desde o início até o fim, então você é um dos perversos, é um incrédulo e deveria ser removido. Tais consequências são hediondas. Você é completamente exposto e expulso como um incrédulo e uma pessoa perversa. O modo como você vê as comissões de Deus é extremamente importante, e isso é um assunto muito sério. Se você não consegue completar o que Deus confiou às pessoas, então não está apto para viver em sua presença e deveria ser punido. É ordenado pelo céu e reconhecido pela terra que os humanos devem completar quaisquer comissões que Deus lhes confia. Essa é a sua responsabilidade suprema, e é tão importante quanto a sua própria vida. Se você não leva a sério as comissões de Deus, então está traindo a Ele da maneira mais grave.
Nisso você é mais lamentável que Judas, e você deveria ser amaldiçoado. Amém. Confrontada com a revelação das palavras de Deus, pude sentir a repulsa e a ira de Deus para com os que são superficiais no dever. Eles carecem de razão, consciência, caráter e dignidade e são totalmente inconfiáveis. Se não se arrependem, eles são malfeitores, incrédulos e deveriam ser expulsos. Com Sim. certeza. Regar recém-convertidos é um trabalho importante. Eles acabaram de aceitar a nova obra de Deus, por isso precisam de mais rega para criar raízes no caminho verdadeiro, para que Satanás não os roube. Além do mais, ninguém que aceita a obra de Deus faz isso fácil ou tranquilamente. E muitas pessoas precisam pagar um preço para regá-los e ajudá-los, então podem ser trazidos para diante de Deus. Sim. Como regadora, regar os recém-convertidos era responsabilidade minha. Especialmente em suas dificuldades. Eu devia ter um senso de urgência e buscar a verdade para resolver seus problemas. Correto. Sim. Em vez disso, eu fugia dos trabalhos difíceis e era escorregadia. Quando via recém-convertidos com dificuldades, eu escolhia os problemas de fácil resolução e deixava os problemas difíceis de lado e os ignorava. Pior ainda, eu estava sendo traiçoeira e irresponsável em meu dever. Assim, alguns recém-convertidos não participavam das reuniões e desistiam. Eu fugia da responsabilidade, dizendo que não tinham sede da verdade, ou que eu carecia de calibre e não conseguia resolver seus problemas, para enganar os outros e me exonerar por ser superficial. Eu não estava cumprindo meu dever igual a um incrédulo que trabalha para o seu chefe? Eu estava trapaceando, fazendo de qualquer jeito, sem qualquer consciência ou percepção. Depois de todos os meus anos de fé, eu ainda tentava enganar a Deus sem nem hesitar. Eu era tão astuta e enganosa, eu não tinha nenhuma humanidade. Quando aceitei o Evangelho de Deus dos últimos dias, eu estava muito ocupada no trabalho, e meus pais obstruíam minha fé. Eu estava muito estressada e até pensava em desistir das reuniões. Mas os irmãos comunicaram-me a verdade vez após vez, com paciência, e fizeram reuniões de acordo com os meus horários. Às vezes, eu não participava por estar ocupada no trabalho. Os irmãos percorriam grandes distâncias para comunicar-me a palavra de Deus, para me ajudar e apoiar. Só então fiquei sabendo da obra de Deus e vi que o único jeito de ser salva é buscando a verdade. Então, eu me dispus a participar e assumir um dever. A igreja sempre ressalta que regar recém-convertidos exige paciência e muita atenção às dificuldades deles, encorajando-os a participar das reuniões para que possam se enraizar no caminho verdadeiro. Correto. Vi que Deus nos ama e é misericordioso demais e que nos salva na maior medida possível. Ele é muito consciencioso em relação aos que investigam o caminho verdadeiro. Ele não desiste enquanto há um pingo de esperança. Sim. Mas eu era fria e não tinha senso de responsabilidade em relação aos recém-convertidos. Eu não me importava com sua vida. Seus problemas não eram resolvidos e alguns já não participavam das reuniões. Com base em meu comportamento, como isso era cumprir um dever, eu estava cometendo mal, tentando enganar a Deus. Eu me senti muito culpada quando percebi isso. E me odiei por carecer tanto de humanidade. Mais tarde, li esta passagem das palavras de Deus. Você se contenta com viver sob a influência de Satanás, em paz e alegria, e com um pouco de conforto carnal? Você não é a mais baixa das pessoas? Ninguém é mais tolo do que aquelas que contemplaram a salvação, mas não buscam ganhá-la. São pessoas que se empanturram com a carne e se deliciam com Satanás. Você espera que sua fé em Deus não envolva quaisquer desafios ou tribulações nem a menor dificuldade.
sempre busca coisas sem valor e não valoriza a vida. Em vez disso, coloca seus pensamentos extravagantes acima da verdade. Você é tão inútil. Você vive como um porco. Que diferença há entre você, porcos e cães? Os que não buscam a verdade e, em vez disso, amam a carne, não são todos bestas? Os mortos sem espírito não são todos cadáveres ambulantes? Quantas palavras foram ditas no meio de vocês? Só uma pequena obra foi feita no meio de vocês? Quantas coisas eu providenciei entre vocês? Então, por que você não as ganhou? Do que pode se queixar? Não é o caso que você não ganhou nada porque está amando demais a carne? E não será porque seus pensamentos são exorbitantes? Não será porque você é estúpido demais? Se você é incapaz de ganhar essas bênçãos, você pode culpar Deus por não salvá-lo? Eu lhe dou o caminho verdadeiro sem lhe pedir nada, mas você não o busca. Você é mesmo alguém que crê em Deus? Concedo-lhe vida humana real, mas você não busca. Em que você difere de porcos ou de cães? Porcos não buscam a vida do homem. Não buscam ser purificados e não entendem o que é vida. Depois de comer sua porção, eles simplesmente dormem. Dei-lhe o caminho verdadeiro, mas você não ganhou. Está de mãos vazias. Você está disposto a continuar nessa vida, na vida de um porco? Qual é o significado de tais pessoas estarem vivas? Sua vida é desprezível e ignóbil. Você vive na imundície e licenciosidade e não busca nenhum objetivo. Acaso sua vida não é a mais ignóbil de todas? Se atreveria a levantar os olhos para Deus? Se continuar a experimentar desse modo, o que adquirirá além de nada? O caminho verdadeiro foi dado a você, mas ganhá-lo ou não depende, em última análise, da sua busca pessoal. Amém. Lendo as palavras de Deus nos chamando para prestar contas, eu senti muita culpa e repreensão. Para purificar e transformar nossos caracteres corruptos e nos dar uma chance de ser salvos, Deus realmente nos nutriu com tantas verdades e comungou em detalhe cada aspecto da verdade, temendo que nós não a compreenderíamos. Deus pagou um preço tão alto por nós. Qualquer pessoa com humanidade se esforçaria para buscar a verdade e seria devota em seu dever. Amém. Sim. Mas eu carecia de qualquer consciência. Eu não buscava a verdade e só me importava com conforto físico. E vivia segundo as filosofias satânicas. Tal como: viva a vida no piloto automático, aproveite seu dia, pois a vida é curta. Eu achava que devíamos nos tratar bem nesse pouco tempo que temos na Terra e não nos esforçarmos demais. Ter uma vida feliz e sem preocupações. Eu cumpria um dever sob a condição de não sofrer desconforto ou cansaço físico. Eu só fazia o que era mais fácil. Sempre que tinha que quebrar a cabeça sobre algo, eu resistia e fugia. Empurrava o problema para outra pessoa ou o arquivava e ignorava. Eu não levava o meu dever a sério. Então, os recém-convertidos não tiveram solução para seus problemas e pararam de se reunir. Foi só então que eu vi que essas filosofias satânicas tinham me deixado cada vez mais depravada. Eu era igual a um porco que deseja conforto e não busca a verdade. Fazia uma bagunça no meu dever e nem me preocupava com ele. Eu negligenciava meus deveres, não ganhava as verdades que deveria ganhar e não cumpria minhas responsabilidades. Eu não era uma imprestável? Sim. Eu experimentei que cobiçar conforto carnal me prejudicava e arruinava minha chance de ser salva. Sim. Verdade. Na verdade, encontrar dificuldades num dever é uma boa chance de confiar em Deus e buscar a verdade. As dificuldades que me forçavam a buscar a verdade e aprender a seguir os princípios em meu dever eram bons canais para buscar a verdade e a entrada na vida. Sim. Mas eu
tratava essas coisas como um incômodo, um peso a ser jogado fora. Quando percebi isso, eu me arrependi de como eu tinha mimado minha carne e perdido tantas chances boas de aprender a verdade. Não queria mais ser superficial. Eu devia renunciar à carne e investir o coração no dever. Amém. Amém. Li uma passagem das palavras de Deus que me ajudou a entender melhor as consequências de ser superficial em meu dever. Digamos que há um trabalho que deve ser completado em 1 mês por uma pessoa. Se levar 6 meses para fazê-lo, 5 desses meses não representarão uma perda? Quanto a espalhar o Evangelho, algumas dispõem-se a considerar o caminho verdadeiro e em 1 mês já se convertem. Depois, elas entram para a igreja e recebem rega e sustento. Bastam 6 meses para que elas estabeleçam o fundamento. Mas se a atitude da pessoa que espalha o Evangelho for de indiferença e superficialidade, e os líderes e obreiros não tiverem responsabilidade, e acabar levando meio ano para converter a pessoa, esse meio ano não constitui uma perda para a vida dela? Se ela enfrentar um desastre grande e não tiver fundamento, ela estará em perigo. E você não deverá algo a ela? Tal perda não é medida em termos financeiros nem usando dinheiro. Você atrasou-lhe o entendimento da verdade. Você a atrasou no estabelecimento de um fundamento e no cumprimento do dever por meio ano. Quem assumirá a responsabilidade por isso? Os líderes e obreiros são capazes de assumir a responsabilidade? Ninguém é capaz de assumir a responsabilidade pela vida de alguém. Amém. Amém. O que as palavras de Deus revelavam era angustiante e difícil. Eu era igual a um falso líder que não faz trabalho real, negligente nos deveres e irresponsável. Levava os recém-convertidos a não se reunirem e alguns até a abandonar a fé por não resolver seus problemas. Regar recém-convertidos assim não era prejudicá-los? Embora alguns não abandonaram a fé, sua vida foi prejudicada porque eles se agarraram a noções e não se reuniram por muito tempo. Isso é um dano que não tenho como reparar. Se eu não tivesse me importado tanto com a minha carne, se tivesse sido capaz de pagar um preço e tratado seus problemas com seriedade, alguns deles poderiam criar raízes no caminho verdadeiro e aprender a verdade mais cedo. Viver uma vida da igreja, cumprir um dever, acumular boas obras mais cedo. E as coisas não teriam resultado nisso. Mas àquela altura era tarde demais para palavras. Pensando nos que não participavam das reuniões, senti-me muito culpada e chateada e em grande dívida com Deus. Isso era uma transgressão, uma mancha que eu tinha deixado em meu dever. Eu também me enchi de remorso e de medo. Senti que eu tinha causado problemas enormes. Em lágrimas, eu orei. Deus, eu sempre cobiço tranquilidade e sou superficial em meu dever, o que te enoja. Quero me arrepender diante de ti e compensar minhas transgressões em atos práticos. Por favor, escrutiniza meu coração, e se eu permanecer superficial, por favor, castiga-me e disciplina-me. Amém. Amém. Então procurei os recém-convertidos que estavam negativos, fracos e faltando às reuniões. E comecei a procurar palavras de Deus para resolver seus problemas. Pedi princípios e abordagens às irmãs que eram boas regadoras. Então procurei a recém-convertida com noções religiosas que não estava se reunindo. E lhe enviei várias mensagens, às quais ela não respondeu. Fiquei um pouco desanimada e quis esquecer isso. Mas foi ela quem parou de responder. Isso era verdade. Enviei uma mensagem à recém-convertida que estava ocupada no trabalho. Vendo que rejeitou ir à reunião, eu não quis pagar um preço para apoiá-la. Você tem que orar e confiar em Deus, aceitar seu escrutínio, não só seguir a carne. Sim. Você está certa.
Então, me lembrei da minha oração a Deus e destas palavras dele. Quando as pessoas cumprem seu dever, elas estão de fato fazendo o que deveriam. Se você o fizer diante de Deus, se cumprir seu dever e se submeter a Deus com honestidade e de coração, essa atitude não será muito mais correta? Como você deveria aplicar essa atitude ao seu dia a dia? Você deve fazer de adorar a Deus de coração e com honestidade a sua realidade. Sempre que você quiser ser desleixado e agir sem se envolver, ou quiser agir de modo ardiloso e ser preguiçoso, e ficar distraído ou preferir ficar se divertindo, você deveria pensar bem. Quando me comporto dessa forma, sou indigno de confiança? Estou cumprindo o meu dever de coração? Sou desleal agindo assim? Deixo de estar à altura da comissão que Deus me confiou? É assim que você deveria autorrefletir. Se você consegue vir a saber que é sempre descuidado e superficial em seu dever, e desleal e que você magoou Deus, o que deveria fazer? Deveria dizer, no mesmo instante senti que havia algo errado aqui, mas não tratei como problema, só passei por cima sem cuidado. Só percebi agora que fui descuidado e superficial, que não cumpri minha responsabilidade. Sou desprovido de consciência e razão. Encontrando o problema e se conhecendo um pouco, você deve dar meia volta. Sua atitude em seu dever estava errada. Você foi descuidado, como num trabalho extra, e você não pôs o coração nisso. Se agir assim de novo, você deve orar a Deus e pedir que Ele o discipline e castigue. Deve-se ter uma vontade assim ao cumprir o dever, então pode arrepender-se de verdade. Só se pode dar meia volta quando a consciência está limpa e a atitude no dever é transformada. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que cumprir bem o dever não é difícil, que devemos ser genuínos, aceitar o escrutínio de Deus e fazer tudo para executar o que sabemos, o que podemos, não trapacear nem ser superficiais, e que precisamos dessa atitude para cumprir bem o dever. Sim. Então decidi que eu não voltaria a decepcionar a Deus. Eu devia mostrar meu arrependimento a Deus, que estava trabalhando muito e sendo sincera. E mesmo os recém-convertidos não participando das reuniões após meu apoio e ajuda, teria cumprido minha responsabilidade sem culpa. Ótimo. Sim. Fui conversar com outra irmã para buscar uma senda de prática. E procurei a recém-convertida com noções religiosas para ter comunhão. Eu me abri sobre minha senda de fé. Para minha surpresa, ela respondeu às minhas mensagens. Ela realmente gostava das reuniões, mas tinha algumas noções e confusões não resolvidas. Suas palavras sinceras mexeram comigo e eu compartilhei uma comunhão direcionada às noções dela. No fim, ela concordou em participar das reuniões e depois assumiu um dever. Graças a Deus. Eu tive uma sensação indescritível quando vi as coisas terminarem assim. Senti alegria e remorso. Sem o esclarecimento das palavras de Deus que me permitiu me conhecer e corrigir minha atitude para com um dever, eu teria cometido outra transgressão. Sim. Depois disso, procurei a que estava ocupada com o trabalho. Antes, eu sempre a pressionava a participar das reuniões sem considerar suas dificuldades. Dessa vez, comuniquei-lhe as palavras de Deus para ajudá-la em sua situação e adaptei os horários das reuniões para ela. Quando ela não tinha tempo para a reunião, eu lia as palavras de Deus para ela em seu tempo livre e me comunicava com paciência. Então ela abriu o coração comigo e falou sobre as palavras de Deus que leu. Feliz, ela também me disse que ela não desistiria de se reunir ou de comer e beber as palavras de Deus. Isso é maravilhoso. Depois disso, ela nunca mais perdeu uma reunião. E mesmo ocupada, dedicava tempo a ponderar as palavras de Deus. Graças a ótimo. Deus. Mais tarde, trouxe de volta outros recém-convertidos. Ao corrigir minha atitude,
confiar em Deus e investir um esforço verdadeiro, obtive melhores resultados no dever. Graças Amém. a Deus. Desde que tenhamos uma atitude honesta para com o dever, Deus nos guiará. Amém. Sim, isso é verdade. Eu sempre fui traiçoeira e superficial no dever. Embora não sofresse fisicamente, eu sempre vivia em adversidade, não sentia a orientação de Deus. Realizava cada vez menos o dever, carecia de qualquer esclarecimento. E sempre temia que Deus me abandonasse e expulsasse. Eu estava tão deprimida e sofria tanto. Investindo o coração no dever, pude sentir a presença e a orientação de Deus. Também progredi no dever e ganhei paz e conforto. Graças a Deus. Experimentei como é importante a nossa atitude em relação ao nosso dever. Ao enfrentar dificuldades, devemos pagar um preço e obedecer à vontade de Deus, para ganhar o esclarecimento do Espírito Santo e fazer ganhos no nosso dever. Sim. Sim. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.